Olá, eu sou o Beto Barros, personal trainer e coach de saúde e emagrecimento. E eu estava vindo aqui para o meu escritório, para o meu trabalho, e aconteceu uma coisa bem interessante que eu acredito que já tenha acontecido com você também. E aí me despertou a vontade de conversar um pouquinho sobre o que aconteceu. Então, deixa eu contar. Eu estacionei o meu carro na hora que desci do carro e já estava vindo em direção aqui à minha sala. E aí me veio uma dúvida. Será que eu acionei o alarme do carro? Será que eu tranquei as portas do meu carro ou não? E aí eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Eu falei, não, tenho que voltar lá para ver se realmente eu tranquei o carro. E aí quando eu apertei o alarme, eu percebi que realmente o carro já estava trancado. Ou seja, eu estacionei o carro, desci do carro, já estava vindo para minha sala e eu tranquei o carro sem nem ter pensado nessa ação. Só depois que me deu esse estalo. Isso já aconteceu com você? Bom, pois é. Por que acontecem essas coisas? Eu garanto que quando você comprou o seu carro, a primeira vez que você teve um carro que travava as portas automaticamente, você tinha que pensar toda vez que você descia do carro se você trancou ou não a porta, para garantir que ele estava trancado. Depois de um tempo de tanto fazer isso, virou um hábito. Você trancou automaticamente o carro, muitas vezes sem nem perceber. Vira um hábito. Isso acontece com as nossas ações no dia a dia. Eu garanto que hoje você dá um passo depois do outro, sem ter que ficar pensando, agora eu vou dar um passo com a perna esquerda, depois eu vou dar um passo com a perna direita. Não, já é um movimento automatizado. Você não precisa pensar nisso. Você faz isso de forma inconsciente. Você não precisa levar para sua consciência. Agora eu vou pegar uma colher, vou pegar a comida e vou levar até a minha boca. Não, simplesmente às vezes você está conversando, está aqui mastigando, comendo, sem ter que pensar nisso. Ou seja, muitas ações do nosso dia a dia são realizadas de forma inconsciente. Segundo o Dr. Bruce Lipton, da Universidade de Stanford, ele fez um estudo muito bacana que mostrou que 95% das nossas ações, dos nossos comportamentos, são feitos de forma inconsciente. Apenas 5% a gente precisa trazer para a consciência. Ou seja, olha só, 5%. E olha que 5% ele falou que são para as pessoas que têm uma boa consciência, porque normalmente as pessoas fazem as ações, os comportamentos, 1% apenas são feitos de modo consciente. E por que isso acontece, pessoal? Imagine a quantidade de decisões que nós teríamos que tomar ou quantas ações conscientes que nós teríamos que estar fazendo no nosso dia a dia. O nosso cérebro entraria em colapso, seria muita coisa. Então, após aquele momento que aquela ação vira um hábito já, aquele comportamento vira um hábito, nós vamos ter uma espécie de vários programas, vários softwares, que como se já tivessem respostas automáticas para aquelas situações. Então, a gente, muitas vezes, toma as atitudes de forma inconsciente, sem nem pensar. Não é que às vezes a gente até toma uma determinada atitude e aí a gente para pensar, putz, eu poderia ter agido de forma diferente nessa ocasião. Só que quando a gente vê, a gente já fez. Isso é muito comum com o marido ou com a sua esposa, quando chega ali em casa e começa a falar um bocado de coisa, muitas vezes você já dá aquela resposta atravessada, né? Sem nem pensar. E aí depois você viu que a pessoa ficou chateada, ficou magoada, e aí você para pensar, poxa, eu podia ter agido de forma diferente. Muitas vezes você vê aquela comida na sua frente e aí quando você menos espera você já está comendo, você nem estava com fome, mas você viu aquele chocolate disponível na sua mesa, você simplesmente olhou para ele e foi e comeu sem nem pensar muito. E eu tenho certeza que se você tivesse refletido um pouquinho mais, você nem teria comido aquele chocolate, ou então nem teria comido a quantidade de comida que você comeu. Mas, às vezes, automaticamente, pelo hábito, simplesmente aconteceu. Então, como que a gente pode mudar isso? Será que é possível mudar isso? Será que é possível a gente trazer os nossos comportamentos para a nossa consciência? Sim, tem como a gente reprogramar nossa mente. E existem várias formas, desde meditação até programas de reprogramação. No meu caso, agora, eu vou dar uma dica super simples, que eu tenho certeza que se você a utilizar no seu dia a dia, vai ser melhor para você evitar de comer aquelas coisas de forma assim, no impulso, vai evitar você tomar algumas atitudes no impulso, simplesmente de forma automática. Então, é muito simples. Não vai ser fácil, vai exigir um pouquinho de dedicação e um pouquinho de disciplina, mas depois que você começar a fazer isso com certa frequência, você vai ver que você vai ter uma paz, vai ficar muito mais sereno, inclusive no dia a dia, no seu dia a dia. Sabe como é que chama essa técnica? Técnica de auto-observação. Você vai procurar agora, a partir de agora, se dissociar como se você fosse duas pessoas. Uma pessoa vai ser aquela vozinha que tem dentro da sua cabeça, que normalmente manda você agir e fazer as coisas.
e a outra pessoa vai ser você observador. Ou seja, você vai tentar dissociar em dois e você vai ter essa voz interna e você vai sempre procurar observar situações no momento em que elas estão acontecendo. Então você vai auto-observar. E eu tenho certeza que se você trouxer para a consciência, quando as emoções estão surgindo, quando aquele pensamento limitador ou aquela vontade de fazer algo que você sabe que não vai te fazer bem, que você vai se arrepender depois, se você, naquele momento que essas emoções ou que essa vontade começar a surgir e você olhar de fora a situação e pensar melhor nessa situação como um observador, eu tenho certeza que você terá grande chance de tomar atitudes diferentes da que você tomaria apenas por impulso. E aí, com o tempo, você tomando essas atitudes diferentes, sempre auto-observando o que você está fazendo, você, com certeza, vai ter dificuldade no começo, mas depois que você começar a fazer aquelas atitudes, aquelas ações sempre de forma pensada, vai ficar mais automático e isso vai acontecer com mais frequência. Então, procure. Vou lançar esse desafio para você. Procure ver durante o seu dia quantas vezes você consegue entrar nesse modo de auto-observação e o quanto que isso vai te ajudar a tomar uma decisão mais acertada. Imagine, por exemplo, alguém que vai te fazer uma crítica. Normalmente você já devolve uma patada naquela pessoa. No momento que a pessoa está te criticando, olha de fora e começa a ouvir o que aquela vozinha está mandando. Geralmente a gente vai até rir, porque aquela vozinha está lá mandando, xingando a pessoa, falando um bocado de coisa. Mas você não vai falar isso. Você vai observar e você vai pensar, caramba, se eu tomar essa atitude que essa vozinha está me mandando agora, será que vai ser a melhor solução? Será que eu vou resolver melhor essa situação? Será que vai ser bom para mim? E aí você, observando, eu tenho certeza que você vai conseguir tomar uma decisão mais pensada. Nem que seja fazer aquela ação que aquela vozinha mandou, mas no mínimo você pensou sobre aquilo e vai tomar aquela decisão de fazer ou não. Isso vai acontecer quando você, por exemplo, tiver que acordar mais cedo para fazer um exercício físico, para ir treinar, vai aparecer aquela vozinha automática falando assim, não, dorme mais um pouquinho. E você vai observar e vai pensar, poxa, não, eu realmente quero me exercitar, eu quero ter uma vida mais saudável. E você vai fazer aquilo. Essa vozinha vai aparecer muitas vezes naquela hora que você já comeu, você está satisfeito, mas ela vê aquela outra comida gostosa do lado e fala assim, vai lá comer mais um pouquinho, experimenta aquilo ali também. E você sabe que não é mais fome, é apenas um desejo. E você, se você naquele momento se observar de fora e conseguir ouvir essa vozinha e observar a situação, você vai ter grande chance de não comer aquele excesso e não ficar arrependido depois. Então pare para pensar nas consequências daquelas ações que são tomadas às vezes de forma inconsciente. Se você conseguir trazer isso para a sua mente, se conseguir se auto-observar, eu acredito que algumas decisões serão melhores. E quando a gente toma atitudes diferentes, quando a gente tem ações diferentes, a gente tem resultados diferentes. Experimenta isso e depois me conta. Se você conseguiu fazer isso e gostou, deixa um comentário aqui dizendo a situação em que isso aconteceu e que você conseguiu agir diferente do que você agia automaticamente. Então, observa isso. E se você achou bacana, curte aqui esse post, né? E compartilha com alguém que você acha que pode ajudar também. Vai ser um prazer. E para mais dicas, entre no meu site betobarros.com.br e cadastre-se lá, porque sempre que eu postar algum novo vídeo ou tiver alguma nova dica, você também vai ter acesso. Um grande abraço e autoobservação. Vamos que vamos!